Eu tenho certeza que ela vai falar aos corações nessa noite. Você que entrou triste, aflito, preocupado, angustiado, você que teve esses dias problemas com a depressão, problemas com a ansiedade, essa palavra vai falar ao teu coração. Para tanto, eu pediria que todos prestassem o máximo de atenção na leitura que será feita. Amém? João, Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 14. Eu vou ler o capítulo inteiro, haja visto que para nossa compreensão da mensagem é melhor que ele seja lido inteiro. Amém? Ler a Bíblia nunca fez mal para ninguém, pelo contrário, só faz bem, só traz bênçãos. Hoje pela manhã no nosso seminário teológico, estamos tendo um seminário teológico excelente, está bem frequentado, as pessoas têm tido interesse, eu fico feliz porque há um interesse cada vez maior de aprender a palavra de Deus. E nesse seminário apostolado gratuito, as pessoas não pagam nada. Hoje, na introdução à aula, nós meditamos no Salmo 1, e o Salmo 1 diz que é feliz, é bem-aventurado, é um Macários de Deus. A palavra Macários quer dizer mais do que feliz, mais do que abençoado, é bem mais, não tem como exprimir, expressar. Então aquele que medita na palavra do Senhor é muito feliz, é muito bem-aventurado, é muito abençoado, porque ele será como uma árvore que é plantada junto às correntes das águas, ainda que venha um calor forte, ainda que as folhas queiram se ressecar, não vão secar, porque as suas raízes estão diretamente na corrente das águas, e essa árvore vai sempre dar frutos. E no final o salmista declara: tudo o que essa pessoa que medita na palavra de Deus dia e noite faz, prosperará. Olha só, para quem quer o segredo da prosperidade, meditar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, isso sim traz prosperidade. Tudo quanto essa pessoa fizer, prosperará. E nessa noite nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Por isso, preste total atenção, porque da sua atenção à palavra vem a tua bênção. A tua bênção vem através de você meditar na palavra. Enquanto ela está sendo pregada, você está meditando, você vai estar refletindo, você vai estar pensando nessa palavra. E essa palavra vai atuando na tua vida. Durante a semana você vai ver que bênção. Você medita a semana inteira nessa palavra. Uma dica que eu te dou: toda a palavra pregada aqui no domingo, você medita nela durante toda a semana. Vai lendo mais uma vez, versículo por versículo do capítulo. Isso é meditar. É você ditar para você mesmo. É você falar a palavra para você. E quando você vai falando a palavra para você, meditando, nem que seja no pensamento, a palavra vai atuando na tua vida, vai falando com você, vai mexendo com o seu interior, e vai fazendo com que a terra do seu coração se torne frutífera, e a boa semente dele vai prosperar. Amém? Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 14. O título dessa leitura diz: Jesus fortalece os seus discípulos. Quem aqui precisa ser fortalecido pela palavra nesta noite? Amém? Então é com você que essa palavra vai falar e ela vai te fortalecer. Disse Jesus: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou.
Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: eu vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Senhor, nós nos submetemos à Tua palavra. Nós queremos aprender de Ti. Nós precisamos ser cheios do Teu Espírito Santo para compreender melhor a Tua palavra, conhecermos mais a Ti e para termos mais confiança em Ti, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito nessa noite, Pai. Fala ao coração de cada um, desde o menor até o maior, Pai, desde o mais jovem até o mais velho. Fala, tira toda a ansiedade, toda a perturbação, toda a depressão, toda a angústia, todo medo, pois nós sabemos que em Ti nós temos segurança, em Ti nós temos paz, em Ti nós temos a fortaleza, Pai.
É isso que eu peço em nome de Jesus para mim e para meus irmãos. E se alguma coisa nessa noite quiser impedir cada um dos teus filhos, qualquer um dos teus filhos, de ouvir a tua palavra, compreendê-la, guardar em seu coração, desde já nós repreendemos essas forças do mal. Declaramos esse lugar permeado pelo Teu Espírito Santo, cercado pela presença dos Teus anjos e inundado pela Tua glória, Pai. Isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos nesta era atual que é conhecida como o século da depressão. Vocês já ouviram falar dessa expressão? O século da depressão. São tantas as pessoas que sofrem com a depressão, que sofrem com ansiedade, que sofrem com medo. Isso tem gerado pessoas doentes, pessoas enfermas, tanto no seu corpo como na sua alma. Jesus, prevendo que nós enfrentaríamos esse chamado século da depressão, Ele tratou de, numa das suas últimas instruções aos seus discípulos, nos dar uma orientação com relação a isso. Olha como Jesus se preocupa conosco. Jesus, sabendo que iria para o Pai e que iria nos deixar neste mundo terrível, tenebroso, e que nós sofreríamos os ataques do príncipe desse mundo, Ele tratou de nos transmitir as suas orientações nesse sermão que Ele proferiu aos seus discípulos, esse sermão que faz parte dos discursos conhecidos como discursos do cenáculo. Porque esta série de mensagens que Jesus proferiu aos seus discípulos é chamado discursos do cenáculo. Porque esses discursos, esses sermões, essas preleções que Jesus proferiu um pouquinho antes da sua morte, aconteceram exatamente na semana da sua morte, pouquíssimo tempo antes dele ser crucificado. Vocês lembram que ele quis compartilhar com os seus discípulos da última ceia, e ele manda que os seus discípulos vá até um tal lugar onde havia um cenáculo mobiliado, um lugar, um local, um espaço para que ele se reunisse com os seus discípulos. E os seus discípulos foram, conforme a sua orientação, encontraram esse lugar chamado cenáculo, ou uma sala mobiliada, onde cabiam todos os seus discípulos e onde eles se assentaram para ouvir as últimas palavras do Senhor Jesus antes de ir para a cruz. E uma das palavras foi esta: Jesus, conhecendo o coração dos seus discípulos, sabendo que eles ficariam amedrontados com tudo que lhes aconteceria, Ele disse: não se perturbem em seus corações, creiam em Deus, creiam também em mim. Lá na casa do meu pai há muitos aposentos, e eu vou preparar-vos um desses aposentos, e quando eu voltar, levarei-vos para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo para sempre. Jesus, com essas palavras, Ele consolou o coração dos seus discípulos. Eles sabiam que não ficariam órfãos, que o Pai simplesmente foi mais à frente, preparar o caminho, preparar o aposento, preparar os quartos, para que seus filhos subissem depois. O certo é isso: na casa do meu pai há muitos aposentos, não muitas moradas. Quem pensava que teria uma grande mansão no céu, esqueça. Você terá um dos quartos, um dos aposentos dessa mansão. A mansão que nós vamos estar é uma só, e cada um de nós teremos um aposento numa dessas mansões, nesta mansão. Não deixa de ser uma mansão, mas não vai ser uma mansão só minha, uma mansão só tua. Todos nós estaremos juntos no meu lugar, e é para estarmos juntos com Jesus para sempre. E com essas palavras, Jesus transmite paz ao coração dos seus discípulos. Jesus transmite segurança.
Ele lhes disse: eu vos dou a minha paz, não vos dou a minha paz como o mundo a dá, mas eu lhes dou a minha paz. Não se turbem em seus corações, nem se atemorizem. Queridos, quando Jesus fala que Ele nos deixa a sua paz, não a paz que o mundo dá, a paz que o mundo dá é uma paz passageira, e é uma paz que depende de circunstâncias. Para que uma pessoa no mundo goze da paz, tem que estar tudo bem. Ela tem que estar com dinheiro no bolso, ela tem que estar com as suas contas tudo paga, ela tem que ter um lugar para morar, ela tem que ter um trabalho, ela tem que ter um rendimento, ela tem que se sentir segura. Senão ela não tem paz. Tem que estar tudo bem. Essa é a paz que o mundo nos dá. Agora, a paz que Jesus nos dá, ela independe, ela não depende de circunstâncias. Tudo ao seu redor pode estar desmoronando, tudo pode estar caindo, tudo pode estar desabando. Você pode estar no meio de uma guerra, no meio de uma turbulência, mas você sente no seu coração a paz que Jesus dá, porque essa paz não depende de circunstância alguma. Por isso que Jesus fez questão de frisar: eu lhes deixo a minha paz vos dou, não se perturbe em seus corações, creio em Deus, crede também em mim. Por que Jesus prometeu essa paz? Porque Ele sabia que no mundo atual que nós vivemos hoje, nós precisaríamos dessa paz. Ele sabia que nós viveríamos no mundo em guerra, no mundo em ameaças de guerra. Ele sabia que nós viveríamos no mundo conturbado. Ele sabia que nós viveríamos no mundo violento. Ele sabia que nós viveríamos no mundo cheio de maldade, como é esse século atual. E Ele já prevendo, antevendo essa situação, Ele disse: olha, vocês enfrentarão muitos perigos, vocês enfrentarão muitas situações difíceis, vocês enfrentarão um mundo conturbado, mas para isso eu estou deixando-lhes a minha paz. É por isso que muitas vezes, mesmo sabendo que a nossa semana não será uma das mais fáceis, que teremos contas a pagar, situações difíceis a resolver, problemas a solucionar, prognóstico médico a enfrentar, e nós dormimos mesmo assim, nós descansamos mesmo assim, nós ficamos tranquilos mesmo assim, porque a paz que Jesus dá excede todo entendimento. A paz que Jesus dá, ela excede toda e qualquer circunstância contrária, ela excede toda e qualquer circunstância difícil. É uma paz para toda e qualquer ocasião, é uma paz para toda e qualquer situação. E Jesus não só nos oferece essa paz, como Ele nos dá segurança. Quer ver a segurança que Jesus nos dá? Se nós lermos o versículo número 13 e o versículo número 14, olha só o que diz: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Eu quero que você curve sua cabeça e leia mais uma vez esses dois versículos. Leia meditando, leia pensando, leia refletindo. O que diz aí? E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Será que você entendeu bem? Eu vou ler de novo. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Oh, aleluia. Quem disse essas palavras? Será que as palavras de Jesus são dignas de crédito? Será que nós podemos acreditar nas palavras de Jesus? Quem falou isso aqui, olha, foi o Filho de Deus, o
Senhor dos Senhores, aquele que criou os céus e a terra, aquele que controla todo o universo, aquele que domina toda e qualquer circunstância e situação, e nada foge do seu controle. Ele disse a mim, ele disse a você: o que você pedir em meu nome, eu o farei. O que você pedir em meu nome, eu o farei. Mas pastor, por que tem a você comigo? Porque você não pede. E talvez você pede, mas talvez você tenha pedido mal, conforme disse Tiago, para gastar com seus próprios deleites. Talvez até agora você só pediu. Não estou desencorajando você a não pedir o que é material. Você precisa da sua moradia, você precisa do seu veículo, você precisa estar bem vestido, você precisa do seu telefone celular, do seu instrumento de trabalho. Nada é errado. Mas será que você tem colocado as prioridades certas? Primeiro eu vou pedir para a minha alma, para o meu espírito, para a minha vida. Primeiro eu vou pedir as minhas necessidades espirituais. Aí sim, quando eu tiver as minhas necessidades espirituais atendidas, eu vou fortalecido na fé, cheio do Espírito Santo, estar bem com Deus. Aí sim, eu posso pedir as demais coisas. Aliás, eu nem precisaria pedir as demais coisas, porque Mateus 6,33 está escrito: mas buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha, há um mistério, há uma ciência da oração. A oração, ela tem que ser feita dessa forma, senão não funciona. Ou seja, eu tenho que buscar na oração primeiramente as necessidades espirituais, o reino de Deus, as coisas de Deus. Buscar o reino de Deus, essas são as coisas de interesse do reino, as coisas dos céus. Buscando o reino de Deus em primeiro lugar, detalhe: as coisas materiais são acrescentadas automaticamente. Eu disse aqui um tempo atrás que eu nem me lembro a última vez que eu pedi alguma coisa material para Deus. Eu esqueço. Eu esqueço de pedir carro, eu esqueço de pedir casa, eu esqueço de pedir tudo que seja material. Mas eu estou sempre lembrando para Deus fortalecer minha fé, para Deus fortalecer minha vida, para Deus me encher do Espírito Santo, para Deus fortalecer meus filhos, encher do Espírito Santo, a igreja, os servos dele, para que a obra de Deus seja feita, para que nós possamos levar a palavra de Deus àqueles que não conhecem, para que Deus salve aqueles que sofrem, para que Deus dê paz, para que Deus abençoe a cidade, para que Deus abençoe a nossa nação, para que Deus abençoe Israel. Isto é orar pelos interesses do reino. Isso eu lembro de orar todos os dias. Mas eu passo, olha, tanto tempo esquecendo-me de orar por alguma necessidade material, porque eu sei que isso é automático. Buscando o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Que segurança, hein? Que bom saber que nós não precisamos nem pedir pelas coisas materiais, que elas nos são acrescentadas. Apesar que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir pelo pão de cada dia. Mas sabe por que Ele nos ensinou a pedir pelo pão de cada dia? Para que nós não nos esqueçamos que nós somos dependentes de Jesus em tudo. Se não for Ele, nós não temos o nosso pão, o pão diário de cada dia, o pão que Ele nos dá, o alimento que nós precisamos para o nosso corpo físico. Então em tudo nós somos dependentes. A oração do Pai Nosso nos ensina que nós somos dependentes do Pai em tudo. Mas queridos, outra coisa interessante que Jesus nos ensina nesse discurso do cenáculo está no versículo 9. Jesus respondeu a Filipe: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Queridos, Jesus havia andado com seus discípulos durante 3 anos. E agora ele estava prestes a morrer na cruz. Sabe qual a maior tristeza do coração de Jesus? É perceber que mesmo estando com eles
diariamente durante 3 anos. Mesmo ensinando eles diariamente durante 3 anos, os seus discípulos não conheciam. Você sabia que muitos, talvez todos os discípulos do Senhor, ainda o vissem como um libertador político? Eles viam em Jesus talvez um libertador da nação. Olha, é esse aí que vai libertar Israel do domínio de Império Romano. É esse aí que veio para ser o salvador da pátria. Estamos bem com ele. No reinado dele nós vamos sentar um do lado dele, outro do outro lado. Nós vamos ser os seus ministros. Eles estavam vendo Jesus como um libertador político. Tanto é que numa das reuniões que Jesus fez com seus discípulos, uma das mães dos discípulos chegou para Jesus: Jesus, será que não tem uma boquinha para os meus 2 filhos lá no teu reino, no teu futuro reino? Será que eles poderão ser seus ministros, seus braços direitos? Um sentado do seu lado, outro do outro? O que causou revolta nos outros discípulos? Porque estavam todos almejando essa posição no reinado de Jesus. Mas Jesus frustrou a expectativa deles, dizendo: olha, meu reino não é desse mundo não. O meu reino é eterno. O reino desse mundo pertence ao príncipe desse mundo, ao príncipe desse século, Satanás. Ele está vindo aí para dominar, porque eu não tenho nada a ver com ele. Meu reino não é aqui, meu reino é eterno. Está acima desse reino, está acima de todos os reinos da terra, muito superior. Aqui, olha, eu deixo Satanás imperar, mas acima dele está eu. Ele só fará aquilo que eu permitir, na minha soberania, porque o meu reino está acima de todos os reinos desse mundo. E os seus discípulos não compreendiam isso. Sabe quando eles foram conhecer melhor a Jesus? Quando lhes foi derramado o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, em Atos 2. Só então é que os seus olhos foram abertos totalmente. Só então que eles passaram a compreender os mistérios do reino de Deus, os mistérios das coisas de Deus. Só então eles começaram a perceber a missão de Jesus. E naquele dia, naquele mesmo dia, Pedro, o impetuoso discípulo do Senhor, que lá no jardim do Getsemane havia cortado a orelha do servo do sacerdote, ali Pedro recebeu a iluminação do Espírito Santo e pregou aquele sermão, onde milhares foram convertidos através da sua mensagem. Isso nos mostra que hoje, para conhecermos verdadeiramente a Jesus, não basta andarmos com Ele, não basta Ele andar conosco. Ele pode estar